em velocidade sônica, circo mais potente até que uma bomba atômica, queimando asfalto de borracha quente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade tá no coração. Boa noite, galera. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o Portal e TV High Speed, trazendo de volta aqui o Raio X Garage, nosso programa semanal com tudo que rola no automobilismo e no mercado das montadoras. Sempre lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. E também clique no botão Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Além de conhecer nosso segundo canal, o Cortes High Speed, e também a nossa lojinha virtual highspeedshop.com.br. No programa de hoje, muita coisa legal. Vamos ter arquivo High Speed, Top 10 High Speed, curiosidades High Speed, TBT High Speed e Open Wheel. E para começar, vamos com o arquivo High Speed, lá com o nosso amigo Luiz Felipe Ramos, fez um arquivo do André Ribeiro muito legal. Assiste aí. Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e esse daqui é mais um Arquivo High Speed. O ano de 2021 ficou marcado por muitas perdas, algumas muito sentidas em nosso meio do automobilismo. E uma delas foi de André Ribeiro, uma verdadeira lenda de nosso automobilismo. Para vocês entenderem o que foi este grande nome de nosso automobilismo, fique ligado porque vou contar para vocês a história deste piloto fantástico. Então já sabe, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também, seja membro para se associar ao Portal High Speed e nos ajudar a crescer. André Ribeiro. André Ribeiro da Cunha Pereira foi um piloto e empresário brasileiro. Correu na kart nos anos 90. Foi um dos muitos pilotos brasileiros que se aventuraram dentro do automobilismo americano, na kart IndyCar World Series. Além de piloto, era também empresário, tendo sido diretor de relações com montadoras na Group One Automotive, e é também lembrado por ter sido o único brasileiro que venceu uma corrida da Indy disputada no Brasil, somadas a Rio 400 e a São Paulo Indy 300. Carreira. Se formos comparar com muitos pilotos e também com a realidade atual, André Ribeiro começou tardiamente no kart. Sua estreia se deu aos 19 anos, em 1986. Durante 3 anos seguidos, foi vice-campeão brasileiro e venceu a prova das 2 horas de Interlagos em 1986 e 1987. Em 1988, trabalhando ao lado de Bruno Minelli, foi levado pelo próprio para a Escola de Pilotagem Interlagos, a fim de realizar o curso de pilotagem, já que Minelli iria se aposentar da Fórmula Ford ao final daquele ano. E assim, André assumiria o Fórmula Ford em 89, onde conquistou a 3ª colocação no campeonato. Ao final de 89, ele fechou um acordo com o pai de seu amigo Pedro Paulo Diniz, que na época era o proprietário dos supermercados Pão de Açúcar, que ajudou-o na sua ida para a Europa. Em 1990, correu na Fórmula Opel pela equipe Team Lotus Netherlands, vencendo pela National Cup o Grande Prêmio de Spa-Francorchamps. Em 1991,
competiu nas 6 últimas provas do campeonato inglês de Fórmula 3 pela equipe Paul Stewart Racing, chegando em 6º lugar na prova de Donington Park. Em 92, fez sua primeira temporada completa na Fórmula 3, conseguindo uma pole position em Silverstone, um pódio e terminando a temporada em 10º lugar. Em 93, desta vez pela equipe Fortec Motorsports, fez sua melhor temporada na Fórmula 3, com 2 poles e 4 pódios, finalizando num louvável 5º lugar. Em 1994, foi para os Estados Unidos correr na Indy Lights pela equipe Tasman Motorsports. Venceu 4 corridas em Portland, Mid-Ohio, Vancouver e Laguna Seca e ficou com vice-campeonato, que lhe valeu uma vaga na equipe tradicional da Tasman para a temporada do ano seguinte na Fórmula Indy. Fórmula Indy. André então rumou para a principal categoria do automobilismo de Fórmula norte-americano. Fez a sua estreia pela equipe Tasman na Fórmula Indy, vencendo a prova de New England 200, marcando a pole position e terminando a temporada em 17º lugar. No ano seguinte, 96, foi de longe a sua melhor temporada na competição, vencendo 2 provas. As 500 milhas de Michigan, que foi marcada pelo acidente que decretou o final da carreira do Emerson Fittipaldi, e principalmente a Rio 400, no Rio de Janeiro. A prova marcou a estreia do Brasil em etapas da Fórmula Indy, sendo disputada no circuito oval Emerson Fittipaldi, em traçado externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, saudoso circuito de Jacarepaguá. Até os dias atuais, essa é a única vitória em casa de um piloto brasileiro. André terminou a temporada em 11º lugar. O excelente desempenho não se repetiu no ano seguinte, 1997. Não foi bem e ficou apenas com 14º lugar. Apesar de tudo, ao final daquele ano, assinou um contrato com a poderosíssima Penske. Apesar de ter estado naquela, que é considerada até hoje a melhor equipe da Fórmula Indy, justamente a temporada de 98 foi a sua pior, com muitas quebras e acidentes, terminando na 22ª posição no campeonato. Vendo a falta de perspectivas, optou então pela sua aposentadoria do automobilismo com apenas 31 anos de idade. Negócios. Após a sua retirada das competições no ano de 1999, André se uniu ao empresário proprietário da Penske, Roger Penske, e montou no Shopping Aricanduva, em São Paulo, 3 concessionárias com as bandeiras Honda, Chevrolet, Lexus e Toyota. Em 2003, uniu-se ao empresário e ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz, para juntos atuarem na direção da PPD Sports, empresa promotora do evento Renault Speed Show by Team, que tinha a Fórmula Renault e a Copa Renault Clio desde 2002. Em 2006, a PPD passou a gerenciar os modelos da Volkswagen que entraram naquela temporada da Stock Car Brasil. Durante as 3 temporadas em que a Volkswagen esteve presente na principal categoria do automobilismo brasileiro, 2006, 2007 e 2008, com o modelo Bora, o gerenciamento era feito pela PPD, empresa de André Ribeiro. Morte. Nos anos finais de sua vida, André Ribeiro lutou contra um câncer no intestino. E foi justamente esse que lhe levou ao falecimento no dia 22 de maio de 2021, aos 55 anos de idade. Sua morte foi lamentada pela equipe da Band durante o GP de Mônaco no final de semana. E pelo seu clube de coração, o São Paulo Futebol Clube, que disputou a final do Campeonato Paulista no dia seguinte ao de sua passagem, dedicando 1 minuto de silêncio em sua memória antes do início da partida contra o Palmeiras.
A piloto Bia Figueiredo, que foi empresariada de sua adolescência até sua passagem pela Fórmula Indy, também lamentou sua partida nas redes sociais. Em 30 de maio de 2021, um dia e uma semana após sua morte, ocorreu a edição 105 das 500 milhas de Indianápolis, vencida antologicamente pela quarta vez por Hélio Castro Neves, que levou em seu capacete um adesivo com o desenho da pintura do capacete usado por André Ribeiro nos anos da kart. A vitória voltou a alegrar o esporte a motor brasileiro em cenário internacional e eternizou a homenagem em memória ao seu amigo, com grande repercussão pré e pós-corrida. Em nome do Portal High Speed, dedicamos este programa à sua memória e agradecemos ao seu feito e a toda a sua contribuição para o nosso tão e querido, amado esporte a motor. E aí galera, gostaram do programa? Então se inscreve em nosso canal, curta, compartilhe e comente, ative o sininho para receber nossas notificações e clique em Seja Membro para nos ajudar a crescer. Tchau e até a próxima! De volta aqui no nosso Raio-X Garage. E aí, gostaram? Muito legal, né? Contando um pouco da história do nosso piloto André Ribeiro, que nos deixou o ano passado, né? Então fica aí nossa singela homenagem à família e para todos os admiradores do piloto. E já partindo para a nossa segunda matéria do dia, vamos com o Top 10 High Speed aí, o primeiro episódio da terceira temporada, com Ricardo Arcuri falando aí dos melhores carros da Fórmula 1. Vamos ver como é que foi? Olá amigos, eu sou o Ricardo Arcuri, aqui pelo portal TV High Speed. E eu vou trazer para vocês a terceira temporada do Top 10 High Speed, fazendo um ranking dos 10 melhores de vários assuntos do automobilismo nacional e mundial. Nos falem e deem dicas sobre qual top 10 vocês gostariam de ver aqui. E lembrando, se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam, compartilhem para ficarmos melhor colocados nas páginas do YouTube e sermos recomendados a mais usuários. Além de clicar no sininho para receber as nossas notificações. Roda a vinheta! Hoje vamos falar dos 10 maiores carros da história da Fórmula 1. Essa escolha foi baseada num misto de inovações que esses carros trouxeram e sua dominância perante a concorrência. Vamos lá? 10º lugar. Williams FW07. Este é um ilustre desconhecido que merece ser bem lembrado. Foi o primeiro grande carro da incansável saga de Frank Williams para se tornar um grande construtor de carros de corridas. A grande sacada deste carro era aplicar melhorias nas evoluções de toda a tecnologia descoberta nos carros da época, como, por exemplo, o efeito solo. Méritos especiais ao eficiente engenheiro sócio Patrick Head em descobrir esses pontos de melhorias. Correu por 3 temporadas, de 1979 a 1981, e as 3 primeiras corridas da temporada de 1982. Venceu 15 corridas, sendo 11 delas com o australiano Alan Jones. Ganhou o título de pilotos de 1980 com o australiano e encaminhou o título de Keke Rosberg no ano de 1982. Venceu também os títulos de construtores dos anos de 1980 e 1981. 9ª colocação, Lotus 49. Como qualquer criação com a assinatura de Colin Chapman, ela vinha para revolucionar.
A ideia nasceu de uma adaptação do Lancia D50, que usava o conjunto motor e transmissão como amortecedor de algumas cargas de suspensão. Daí nasceu a ideia de separar os conjuntos de motor, transmissão e suspensão traseira do restante do carro. Dessa forma, foi o primeiro a usar o conceito de monocoque, separando o conjunto do motor de cockpit. Tornava assim o carro ainda mais rápido em curvas, já que vinha com alta redução de peso, ideia herdada do Lotus 25. A versão B se tornou notória pela melhoria aerodinâmica. A adoção de spoilers traseiros, bem como a melhoria das barras de suspensão e a adoção de pequenas asas dianteiras, tornaram o carro ainda mais rápido. Ainda que mais tarde, na temporada de 1969, as asas traseiras muito altas acabaram sendo proibidas pelo perigo de detritos na pista, essas melhorias iniciavam oficialmente a era aerodinâmica da Fórmula 1. O carro participou de 4 temporadas, dos anos de 1967 a 1970, entre as versões A e B. Ganhou o Mundial de Pilotos e de Construtores em 1968 com o britânico Graham Hill. 8º lugar, Mercedes W196. Lançado na temporada de 1954, talvez tenha sido o primeiro real carro de corrida, unindo conceitos fundamentais usados até hoje, como chassis tubulares, motor traseiro e aerodinâmica refinada. Suas formas prezavam a velocidade final através da diminuição do arrasto aerodinâmico e faziam atingir velocidades muito acima da concorrência. Foi vital para mostrar ao mundo a importância do estudo aerodinâmico unido ao desenvolvimento mecânico. Obteve 9 vitórias em 12 corridas disputadas, entre as temporadas de 1954 e 55, e levou Juan Manuel Fangio a 2 dos seus 5 títulos mundiais. 7º lugar, Lotus 79. Para explicar a história deste carro campeão, temos que lembrar um pouco a história do seu pai, o Lotus 78. O Lotus 78 finalmente explorava tudo o que a aerodinâmica podia fazer com o conhecimento e instrumentação da época. Explorava o conceito de asa invertida, que é a base da conhecida pressão aerodinâmica, ou se preferirem, o downforce. Criou também o uso do efeito solo, que consiste em explorar a carga aerodinâmica que se faz no carro, deixando mais baixo e sentindo menos os efeitos das forças laterais em curvas. Da mesma forma, e partindo dessa aproximação ao solo, a adoção de canais laterais que faziam o fluxo de ar passar mais rápido, diminuindo a pressão na região e sugando assim o carro para baixo, deixando ele ainda mais preso ao solo. Ajudou nisso a adoção das famosas saias, feitas com um painel de carbono com uma cerâmica de fricção na parte inferior. O Lotus 79 nasceu das evoluções implantadas no 78 em túnel de vento, por isso tinha um design mais limpo e era o fator que faltava para que este carro se tornasse vencedor. Venceu 6 corridas na temporada de 1978, sendo 5 com o americano Mario Andretti. Foi campeão de construtores e de pilotos com o Mario daquele ano. Chegou a disputar a temporada de 1979, porém não obteve vitórias. 6º lugar, Lotus 72. Pensando em evoluir as soluções empregadas no antecessor Lotus 49, o Lotus 72 viria com várias soluções inovadoras, ainda que os resultados tenham demorado um pouco a aparecer. Foi o primeiro a incorporar as asas diretamente ao chassi com o nariz baixo e fino, e teve os discos de freios montados junto ao cockpit para aproveitar assim a maior aderência dos pneus. Tinha o já confiável e potente motor Fosse Cosworth DFV, que viria a ser dominante durante toda a década de 70 e começo do 80, mas que se tornou ainda mais potente com a adoção de entrada de ar superior, junto ao Santo Antônio, que alimentava diretamente as entradas de ar dos cilindros. Mas a principal evolução foi a mudança do radiador da frente para as laterais em posição mais traseira, para melhorar a distribuição de peso. Tal mudança foi tão eficiente que se tornou padrão nos carros até hoje. Foi um mestre de longevidade, sendo usado por incríveis 6 temporadas, de 1970 a 1975. Venceu 20 corridas, sendo 9 com o brasileiro Emerson Fittipaldi. Venceu o Mundial de Pilotos em 1970 com o austríaco Jochen Rindt, de forma póstuma, e com o brasileiro Emerson Fittipaldi no ano de 72. Além disso, venceu 3 vezes o Mundial de Construtores nos anos de 1970, 72 e 73. 5º lugar,
Brown PGP 001. Um super carro que nasceu de uma massa falida e do erro dos outros. Essa equipe, talvez a mais bem-sucedida de todos os tempos em retrospecto, nascia em 2009 do espólio da Honda, que viria a abandonar a Fórmula 1 meio que às pressas, ao levar em conta a crise econômica mundial da época, o fato de seus carros estarem se amontoando nos pátios e sua equipe vir com resultados pífios, considerando-se que era uma montadora diretamente envolvida. No ano de 2008, a montadora contratou Ross Brown para chefiar o projeto, trazendo também gente muito boa da recém-fechada equipe satélite Super Aguri. Gastaram muito dinheiro no projeto, dizem as más línguas que em torno de $1 bilhão, equivalente a 2 vezes o orçamento anual da equipe de Fórmula 1. E, quando iriam aproveitá-lo, a montadora anuncia a saída. Depois de várias indas e vindas, Ross Brown acabou adquirindo a equipe pelo valor simbólico de apenas $1. O grande diferencial deste carro era o difusor duplo, existente no assoalho traseiro do carro. Este permitia uma circulação dupla de ar no mesmo local, aumentando a eficiência aerodinâmica. O que as equipes e nem a FIA se ligaram na época é que a velocidade do carro consistia em como esse difusor duplo conversava com as asas dianteiras e traseiras, que sofreram perda de pressão aerodinâmica considerável devido ao novo regulamento que se instaurava no começo da temporada de 2009. O carro era tão bem nascido que, mesmo com as restrições absurdas orçamentárias que sofria, conseguiu levar o título mundial, ainda que perdendo terreno para então a equipe em ascensão Red Bull. Vendida no fim daquele ano, se tornaria o que é hoje a estrutura da Mercedes-Benz. Este carro venceu 8 das 17 provas de 2009, sendo 2 com o brasileiro Rubens Barrichello. Foi campeão de pilotos com o Jenson Button e de construtores daquela mesma temporada. Quarto lugar, o Williams FW14. Talvez o carro mais sofisticado da história na época, mas isso tudo teve um custo. Depois de ver sua equipe caindo com a saída da Honda, Frank Williams trouxe o conhecido projetista Adrian Newey, que vinha de sucesso parcial na March. Seus carros eram muito rápidos, mas um tanto impraticáveis de pilotagem e até mesmo resistência dos pilotos. Foi a parceria com o engenheiro-chefe e sócio da equipe Patrick Head que começou a dar tons de carro vencedor, amenizando todos os problemas que o extremismo aerodinâmico de Adrian Newey trazia ao projeto. A junção dessas filosofias criou um carro de corrida de pilotagem suave e aerodinamicamente eficiente, empurrado por um forte e confiável motor Renault V10. Porém, o grande segredo que o tornou tão sofisticado estava em seus controles eletrônicos, tais como transmissão automática, controle de tração, freios ABS e, principalmente, a suspensão ativa, que controlava eletronicamente a altura do carro e, deixando-o mais nivelado, podia aproveitar todo o potencial dos carros de Head e Newey. Perdeu o título de 91 para a confiável McLaren e o incrível Ayrton Senna, mas não teve resistências em 92, vencendo a temporada com incríveis 5 corridas de antecedência e chegando aos 100 pontos, algo nunca visto antes. O Williams FW14 disputou as temporadas de 91 e 92, vencendo 17 corridas, sendo 14 delas com o britânico Nigel Mansell. Conquistou o Mundial de Pilotos com Mansell e o de Construtores em 1992. Terceiro lugar, Mercedes F1 W05. É o perfeito sinônimo de vanguardismo e excelência. Projetado para as profundas mudanças técnicas do ano de 2014, este carro e sua unidade de potência começaram a ser fabricados ainda no final de 2011. O regulamento demandava um carro mais pesado, com regras ainda mais restritivas de aerodinâmica e com algo em torno de 90 kg a mais de peso. A motorização da categoria, que seria chamada de unidade de potência, teria motores a combustão 1.6 V6 turbinados e motores elétricos de 120 kW ou 160 cavalos, com recuperação cinética dos freios e a inédita recuperação térmica dos gases de exaustão. O resultado dessa antecipação foi um carro inovador em suas linhas aerodinâmicas, tentando amenizar os pesos da perda de pressão, além de uma unidade de potência muito forte e que sofria pouquíssimos problemas, mesmo na temporada onde tudo era novo e restrita de testes. Este trabalho de vanguardismo foi tão bem sucedido
que se tornou a base de uma verdadeira dinastia da equipe na categoria, que venceu as últimas 7 temporadas de construtores e pilotos. Em 2014, o W05 venceu 16 das 19 etapas, com o britânico Lewis Hamilton vencendo 11 delas. Venceu o Mundial de Pilotos com Hamilton e também o de construtores. Segundo lugar, Ferrari F2004. Para falar de outro dos carros mais dominantes de todos os tempos, preciso contar como tudo começou. No final dos anos 90, a Ferrari se encontrava numa seca de 20 anos sem títulos e trouxe o francês Jean Todt para comandar a equipe. Jean Todt trouxe logo depois o piloto Michael Schumacher, os projetistas Rory Bryan e Ross Brown, que foram bicampeões na Benetton em 94 e 95. Jean Todt precisou ter muita força e paciência para mudar uma Ferrari que se encontrava completamente dividida, danificada por dentro e que insistia em sua teimosia característica. Levou tempo, mas a revolução veio no ano 2000, o primeiro dos 5 títulos do alemão com os italianos, que finalmente fizeram um carro rápido e confiável. E todo esse trabalho foi refletido no F2004, onde teve o seu ápice. A cada 2 anos, a Ferrari lançava um novo conceito que destruiria a concorrência. Foi assim em 2002 e igualmente em 2004, sendo o F2004 uma evolução do F2003 GA, que nasceu muito tarde e seu projeto pré-pista teve de ser adiantado. Com o tempo que eles não tiveram em 2003, foi possível refinar tudo que tinha potencial de melhoria no F2003 GA. E digo a vocês que não era pouca coisa, tanto que venceu a temporada de 2003 sendo algo com um diamante bruto. Tais melhorias, junto com o novíssimo motor 053, transformaram este carro em um dos mais dominantes da história. Venceu 15 das 18 etapas do ano de 2004, com 13 vitórias do alemão Michael Schumacher, além de correr em 2 etapas de 2005. Venceu o Mundial de Pilotos com Schumacher e o de Construtores, os 2 em 2004. Primeiríssimo lugar, McLaren MP 4/4. Um projeto vencedor de quem queria inovar quando muitos achavam que não precisava. Após o ano de 87, onde a equipe foi vencida pela concorrência e cansada de usar o mesmo conceito desde um primeiro MP4, a McLaren trouxe os motores Honda, o jovem piloto Ayrton Senna e o engenheiro Gordon Murray para seu projeto. A ideia do carro foi bem simples. Murray se baseou no Brabham BT55, conhecido como Skate. Um carro que deu errado, mas que teve seus erros detectados e muito melhorados. Seguindo o conceito do Skate, se tornou um carro de perfil muito baixo que jogava assim o seu centro de gravidade lá embaixo, dando muito mais ação em curvas. E, ajudado pelo novo motor RA168E, mesmo sendo o último ano do regulamento da era turbo, que tinha centro de gravidade mais baixo e era mais econômico de consumo, acabou formando um conjunto invencível, que venceu 15 das 16 provas da temporada. O aproveitamento de 93,8% é até hoje inatingível na história da Fórmula 1, sendo 8 dessas vitórias do brasileiro Ayrton Senna. Venceu o Mundial de Pilotos com o Ayrton neste ano, assim como o Mundial de Construtores. A rivalidade entre os geniais Ayrton Senna e Alain Prost ajudou bastante na manutenção destes números, pois ninguém queria perder e por isso a pilotagem dos dois era sempre no limite. Assim, o ano todo se tornou memorável pelo domínio dessa máquina incrível e pela dita maior rivalidade de todos os tempos. E aí, galera, gostaram? Deixem aqui nos comentários, indiquem assuntos, curtam, compartilhem e comentem. Eu sou Ricardo Arcuri, aqui para o Top 10 High Speed. Até a próxima! Muito carro legal, Williams, temos ali as Mercedes, tanto a antiga quanto a nova, todos os carros que trouxeram algum tipo de revolução aí para a Fórmula 1, a categoria que tanto gostamos aqui, né? E já indo lá com o Ricardo também,
Vamos lá para o primeiro episódio da terceira temporada, né, do Curiosidades High Speed, e hoje vamos falar de Aeroscreen. Vamos aí. Olá, amigos. Eu sou o Ricardo Arcuri, aqui do portal ITV High Speed. E aí, gostaram dessa nova fase do Curiosidades High Speed? Nos falem, deem dicas do que vocês querem ver aqui com a gente. E hoje vamos falar do Aeroscreen da Fórmula Indy, esse artefato tão polêmico da categoria. E lembrando, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho, curtam, compartilhem, para ficarmos melhor colocados na primeira página do YouTube e chegarmos a mais usuários. E roda a vinheta. Aeroscreen da Indy. A Fórmula Indy queria se proteger de problemas que possam acontecer por causa do cockpit aberto, como colisões com alambrado em situações de alçar voo e peças de carros que fiquem soltas após alguma batida na pista, como detritos na pista ou até mesmo que pneus que saiam voando. Por isso, o projeto do Aeroscreen. Características. O Aeroscreen é visto como um organismo vivo, palavras de Tino Belli, engenheiro responsável pelos projetos da Indy, por estar em constante desenvolvimento. Na estreia oficial, já estaria mais ou menos na quarta ou quinta geração desse projeto. O contexto da primeira fase seria em desenvolvimento de materiais, formato e ancoragem do monocoque. Depois seria pensado em refrigeração, embaçamento e limpeza. Possui sistema de desembaçamento elétrico. Estrutura de ancoragem é de titânio, parecida com o ralo usado na Fórmula 1, feita em impressora 3D e área de visualização em policarbonato. Esse equipamento pode ser montado e desmontado em apenas 15 minutos e pesa um total de 27 kg. Efeitos aerodinâmicos. De fato, essa foi a parte menos atingida no contexto do carro. Arraste aerodinâmico teve aumento praticamente zero. Medido pela influência na velocidade final, houve uma perda média de 1 a 2 milhas por hora em ovais e perda praticamente zero em circuitos mistos. Formação de downforce, o Aeroscreen forma uma espécie de uma sombra do fluxo de ar que passa pela asa traseira. Em mistos, não faz muita diferença, pois a asa possui 3 lâminas, aumentando o downforce na mesma área e diminuindo esse efeito de perda. Porém, em ovais, por ser apenas uma lâmina, houve uma diferença sensível, mas nada que mudasse demais o comportamento do carro. Aderência mecânica. Nesta parte é que realmente houve as penalidades de desempenho dos carros da Fórmula Indy. Um aumento de 27 kg na dianteira, como foi explicado anteriormente, mudou a distribuição geral do peso do carro. Mesmo com o A-Jacker totalmente movido para trás, ele movimentaria apenas 0,8% do peso do total do carro para tentar uma compensação real, sendo que o Aeroscreen representa 3 a 3,5% do peso. Isso influenciou demais a inércia dos carros na curva, bem como atacaram demais os pneus dianteiros. Isso também influenciou na frenagem do veículo. Além do maior peso na dianteira e mais esforço nos pneus, é mais inércia para parar. Com isso, os freios acabaram sofrendo mais demanda de forças, além de precisar começar a frear mais cedo para as curvas. A existência do Aeroscreen na silhueta explica o aumento de 27 mm no centro de gravidade. Parece pouco, mas mudou a característica toda do carro. Para explicar de uma maneira mais prática, o centro de gravidade é o ponto onde que, se houvesse um gancho virtual e colocasse nesse ponto, o carro não sofreria nenhum tipo de variação. Basicamente, é o ponto onde todas as forças do carro rodam e dali partem como base. Sendo assim, quanto mais alto, maiores são os momentos de força formados no chassi, aumentando assim as forças centrífugas. Dessa forma, para respeitar o limite de aderência do carro, é necessário diminuir essas forças e isso só é possível fazendo as curvas de modo mais devagar. Resultados da pista em 2020. O resultado foi que o carro
Em algumas pistas, teve comportamentos semelhantes aos carros de estoque, freando menos dentro da curva e demorando mais para acelerar em sua saída, apenas depois da tangência ou do apex. O resultado tem sido uma perda média de 2 segundos por volta nos mistos dessa temporada. Em Indianápolis misto, por terem ocorrido 2 corridas, essa diferença ficou um pouco acima de 1,5 segundos. Nos ovais, as adaptações nos acertos dos carros para compensar esse efeito foram bem mais sensíveis. A cada corrida em oval, a melhoria no comportamento dos carros era notória, tanto em velocidade quanto em resposta. Soluções de projeto. O ideal mesmo seria fazer um chassi novo, completamente do zero, otimizado para essa nova condição. Fazendo um carro já considerando a existência do aeroscreen, considerando a ancoragem, o novo peso do carro, rebalanço do lastro e novo sistema de suspensão, seria o ideal. Mexendo assim em sua essência, diminuiria bastante os efeitos que o equipamento causa na dinâmica do carro, bem como deixar ele muito mais ágil, um pouco mais próximo de como era antes. O que impede disso vir como prioridade é a Indy querer lançar os motores híbridos o mais rápido possível, para atrair assim a atenção e interesse das montadoras, bem como melhorar a qualidade das corridas. Os pneus dianteiros foram particularmente sacrificados nessa temporada. Era notória a deformação dos pneus em frenagem por conta de ser pensado para uma outra configuração de peso do carro. Para a Indy 500, a Firestone desenvolveu um pneu pensado para o carro com aeroscreen. Certamente, essa configuração estrutural virá para a temporada 2021, assim como algumas melhorias. Games e simuladores. Atualmente, apenas o iRacing possui uma atualização mais moderna de como o aeroscreen se comporta no carro. Em breve, isso deve aparecer em outros simuladores, como a série Forza, que é muito conhecida por ter carros da Fórmula Indy lá. E aí, galera, gostaram? Deixe aqui seus comentários, indiquem temas. Eu sou Ricardo Arcuri, aqui para o Curiosidades High Speed. Até a próxima! E de volta aqui no Raio X Garage, muito legal, né, gente? Aí o aeroscreen, como é que funciona. Então, acho que deu para entender. Na outra temporada fizemos do ralo e agora o aeroscreen. Mas sempre lembrando, curta, compartilhe e comente nossos vídeos aqui, tá certo, galera? E já para prosseguir, vamos com o nosso Open Wheel, o que podemos esperar aí da segunda etapa da Fórmula Indy que acontece esse final de semana. Vai aí. Valeu, Natan. Valeu, Ricardo. Vocês bateram um papo legal e legal que dá para entender. Rinos VK, sim, é uma grande escolha assim, se a equipe Penske quiser mudar um pouco aí o jogo, tá certo? E nossa última matéria aqui, vamos relembrar um pouco da história aqui do canal High Speed, né? Vamos com TBT High Speed aqui, né? Do Papo de Paddock, que o Matheus Furlan fez lá com o piloto Hélio Pingo, esse piloto de Stock Car, comentarista da Stock Series no site oficial da Stock. Então acompanha aí que tá bem legal. Olá pessoal do portal High Speed, estamos aqui com mais um Papo de Paddock. Ao meu lado, Hélio Pingo, ícone do automobilismo brasileiro, com passagem pela Stock Car. Ele já tá dando risada comigo aqui, já tá dando risada. Hélio, a gente tá aqui em Interlagos, está correndo a marcas e pilotos de Endurance. Mas antes da gente falar sobre essa corrida, que infelizmente aqui tá abaixo do nosso esperado, queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua carreira,
O que você tem feito ultimamente? Automobilismo? Bem, eu nunca fui um piloto profissional, eu sempre fui um piloto da diversão, da curtição. Comecei correndo no Paulista de Marcas, corri o Brasileiro de Marcas, corri de Copa Corsa, depois fui correr no campeonato de Fiat, aí me meti na Stock Car, e depois da Stock Car ainda corri de Mini Cooper. Fiz 4.000 milhas ou 5.000 milhas, numa delas cheguei em segundo com Porsche, feito pelo Denner lá que organiza o campeonato de Porsche, né? Mas assim, minha vida de automobilismo sempre foi uma vida de farra, de diversão, para curtir mesmo. Nunca tive pretensão de ser grande campeão de nada, sempre para divertir. Mas a grande sacada é realmente você entrar para se divertir. Muita gente leva para o lado profissional, a gente já viu brigas, discussões, mas tem um lado da diversão também, aquela disputa, aquela ultrapassagem mais legal. Mas você falou que você correu por tantas categorias. Qual que te deixou mais satisfeito? Olha, a que eu posso dizer que eu mais me diverti na vida foi a Copa Corsa Metrocar, porque era uma média de 50 carros e todos os campeonatos que eu participei eu sempre acabei entre os 5, 6 primeiros, mas na verdade era uma grande família. O Eduardo Homem de Melo, que era o organizador, o Chamon, enfim, era uma grande família. E o Juan foi o cara que me colocou dentro disso, basicamente a minha equipe era a equipe do Juan quase toda. Então era muito divertido, foi uma das que deu mais prazer. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é corrida longa. Sinto muito não ter a 1.000 milhas mais, porque era uma prova super divertida, interessante. E não que eu não gosto de prova de stint rápida, eu gosto, mas eu prefiro prova longa, eu acho mais divertido. Então 1.000 milhas e a Copa Corsa Metrocar foram as duas coisas que eu mais me diverti na vida. Regularidade no caso, né? Endurance. E aí você passou por todas essas categorias, se divertiu, mas aí o automobilismo chegou, um ponto da sua carreira que hoje nós estamos aqui em Interlagos, 8 horas de marcas e pilotos. A sensação que você está sentindo nessa tarde aqui em São Paulo, de ver, infelizmente, poucos carros no grid. Eu sinto muito o que está acontecendo com o automobilismo paulista e com o automobilismo nacional. Eu acho que nós precisamos de renovação, tem que acabar com esse sistema de cartório, porque isso aí não funciona mais. As mesmas pessoas há 50 anos cuidando das mesmas coisas. O mundo evoluiu e o automobilismo no Brasil tem que evoluir também. Então eu acho que as ligas são o futuro, é o futuro, para tirar um pouco isso da mão das confederações e das federações, que eu respeito, mas eu acho que eles estão muito ultrapassados, estão muito velhos. E vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem uma grande proposta do prefeito novo aí, que eu acho que eu confio muito nele. Eu acho que o automobilismo vai voltar. Você citou um ponto que é bem interessante, que vem chamando a atenção de todo mundo no automobilismo, especialmente aqui em São Paulo, que é a gestão João Dória sobre o que vai acontecer com o Autódromo de Interlagos. Uma privatização, uma venda, uma concessão. O que você pensa a respeito desse assunto com o Autódromo de Interlagos, que é um ícone do automobilismo não só brasileiro, mas também mundial? Qualquer pessoa capacitada que venha administrar o autódromo e saiba explorar esse espaço todo, certamente vai fazer uma coisa melhor do que está sendo feito agora. Eu acho que a SP Tours não tem capacidade para administrar um autódromo. O autódromo tem um espaço sobrando aqui, onde você pode ter várias atividades. Se tivesse uma concorrência para a administração do autódromo, eu tenho um grupo que fecharia um grupo com dinheiro, não é um grupo pobre não, para entrar na administração do autódromo. Mas, de qualquer forma, eu apoio a decisão do nosso novo prefeito em procurar, até no exterior, investidores capacitados para fazer isso aqui funcionar. Fora das pistas, qual que é a vida do Hélio? Eu saí da noite, né? Eu tive 30 e tantos anos de noite, restaurante, bar. E minha vida sempre foi assim, trabalhava até as 5 da manhã, 9 horas estava aqui para correr. Mas os tempos mudaram. Fiquei mais velho, tenho 58 anos, uma filha de 5 meses, então a vida mudou. E eu estou aqui hoje verdadeiramente porque eu coloquei meu advogado para fazer uma escolinha de pilotagem e hoje é aniversário dele, aí de presente de aniversário para ele eu falei, nós vamos fazer essa prova junto, então estamos fazendo a prova junto. Qual que é o nome do companheiro de carro? Aqui o meu advogado, não companheiro de carro, chama Eduardo Matar. Ele chamou você para vir para cá, ele se tornou um companheiro, colocou você junto para fazer. E como é que está indo aqui, como é que está indo o carro, como é que você está vendo o acerto do modelo, qual que é o carro que você está usando, o numeral? Nós estamos usando um Gol, número 27, largamos em segundo,
Logo na largada eu fui para primeiro, 3 voltas em primeiro, mas o que estava atrás de mim é um cara muito rápido. Ele é muito rápido no Paulista de Marcas, eu estava muito enferrujado. E como a prova é uma prova muito longa, eu falei, eu não vou ficar disputando, deixa ele passar, porque ainda tem 8 horas de prova. Vamos ver o que vai dar até o fim. Interessante é chegar com o carro inteiro no fim, né? Sua expectativa para o automobilismo brasileiro ao longo da temporada de 2017. Estamos apenas começando o calendário, temos aí marcas e pilotos, vamos chegar com o Stock Car, brasileiro de marcas, categorias que você conhece e também a Fórmula Truck, que apesar de todos os seus problemas, expectativa sua para o automobilismo nacional nesse ano? Eu acho que as grandes categorias é que vão continuar empurrando. A Stock Car é uma grande categoria até no mundo. A Fórmula Truck eu sinto muito pelo que está passando, mas eu espero que consigam uma solução. Os campeonatos regionais eu acho que estão comprometidos, porque essa indefinição do autódromo ainda é prejudicial, né, para o regional. Mas eu acredito que esse ano a gente ainda vai ter muita novidade. Eu acho que em São Paulo sai mais um autódromo esse ano. Pelo menos um projeto de um autódromo novo. Tem Piracicaba, que é bem bacana também. Curitiba, que falaram tanto que ia fechar e está lá. Rio de Janeiro estão com um movimento grande para se fazer um novo autódromo. E é isso. Eu acredito. Eu continuo acreditando. O automobilismo brasileiro não pode morrer do jeito que está acontecendo nos últimos anos. Certamente não. Certamente não. E infelizmente, no meu ponto de vista, a CBA vai continuar nas mesmas mãos. Então, mais um motivo para eu acreditar em liga. Eu acho que as ligas são o futuro. Hélio, muito obrigado pela atenção com a gente, sempre bom te escutar. Esperamos ver você mais aqui em Interlagos ao longo desse ano aí, porque a temporada é longa. A gente vai ter corrida de endurance, já tem uma próxima corrida, expectativa para uma próxima disputa esse ano já, para falar pra gente? Se tiver mais uma prova dessa de endurance, eu vou fazer de novo. Mas eu só venho aqui agora quando inaugurar o berçário. Obrigado. Hélio Pingo aqui pro Portal High Speed Brasil. Muito legal aí, entrevista do Matheus Coelho, top demais. E vocês puderam acompanhar um pouco da nova programação 2022 aqui do High Speed TV e do portal High Speed. Vamos estar sempre colocando algumas matérias das corridas, tudo, e um pouco da nossa programação para vocês terem um programa completo aí, muito legal. Espero que todos tenham gostado, mas antes de me despedir de vocês, eu peço novamente: curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clique no sininho e configure para receber todas as nossas notificações e assim a gente conseguir ficar melhor apresentado aqui no YouTube para mais pessoas. E também clique no botão Seja Membro e nos ajude aí a gerar mais conteúdo sobre automobilismo e velocidade aqui para vocês. Conheça também o nosso segundo canal, Cortes High Speed, tá lá cortes do Alucinados, corte de corrida, tem bastante coisa para vocês acompanharem lá. E também a nossa lojinha virtual highspeedshop.com.br, tá certo? E lembrando que amanhã ainda temos vídeos durante o dia, temos área de boxe à noite, falando um pouco do que vai acontecer no final de semana, né? E nesse final de semana aqui o canal vai transmitir tanto a Copa HB20, quanto com narração aqui nossa, do Matheus Furlan, comentários do Ricardo Arcuri e do Luiz Felipe Ramos, a Stock Series começo da temporada. Então é só acompanhar aqui, vocês em breve já vão ter os horários aí. Espero que tenham gostado dessa volta. A gente não sabe se vai ser semanal, se vai ser de 15 em 15 dias, mas vamos estar aqui com vocês. E também em breve aí a nossa competição virtual, que vai ser no mesmo dia aqui do nosso Raio X Garage, tá certo? Obrigado a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau! Com motor de arranque em velocidade sônica, 5 mais potente até que uma bomba atômica.
de borracha quente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade